Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para você. E o Bahia que foi eliminado da Copa do Nordeste ao empatar com o Fluminense do Piauí. E agora vamos fazer o que resta de tudo isso. A humilhação, lambança, pior campanha. Vamos dar uma geral no que o Bahia do Renato Paiva se transformou. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pelo segundo ano consecutivo, Bahia eliminado da Copa do Nordeste. E esse ano de forma mais humilhante, mais vexatória possível, com incontáveis motivos que fazem esse ter sido um vexame bem maior que o do ano passado. Pontuamos alguns deles, olha só. Pior campanha do Bahia na história do Nordestão. O primeiro e óbvio motivo é essa campanha ridícula do Bahia. Com desempenho medíocre, o Bahia só venceu um time e foi justamente o Atlético em Alagoinhas. Ou seja, mesmo em uma competição regional, não venceu ninguém de outro estado. De facto, decepcionados pela eliminação, não esperávamos sair tão cedo, mas é de facto uma prova onde nos aconteceu tudo desde o primeiro jogo com o Sampaio Correia. Aconteceu-nos tudo nesta prova, desde jogar bem, como o Sampaio Correia, e um erro individual dar um golo, tal como hoje, com o Ferroviário em casa remontar um resultado e depois no fim deixar-nos empatar. É de facto uma competição que não nos correu bem, independentemente depois dos resultados com o Sport e com o Fortaleza foram de facto melhores que nós. Hoje outra vez fizemos um jogo de atacar muito, de volume ofensivo, de criar oportunidades flagrantes de golo, nós fazemos e depois outra vez num erro somos penalizados praticamente no primeiro remate que o adversário faz à baliza, se é que podemos considerar isso um remate, e acabamos por sofrer um golo e depois temos que ir atrás do prejuízo com uma equipa que jogou praticamente para se defender e para não sofrer golos. Após 7 jogos, o Bahia tem a sua pior campanha em todas as edições disputadas da Copa do Nordeste, como mostra o levantamento aí feito pelo EC Bahia. Números: pior pontuações, 6 pontos ganhos em 21 disputados. Pior aproveitamento, 28,6%. Pior em gols sofridos por jogo, 2,1 gols sofrido por jogo. Pior em gols marcados por jogo, 0,9 gols. Pior em saldo de gols, -9. Além disso, o esquadrão divide com o Fluminense a marca de pior defesa do Nordestão 2023, 15 gols sofridos. Time de 70 milhões de reais. Nenhum outro clube nordestino tem cacife para esbanjar em reforços como o Bahia atualmente. Em apenas 6 aquisições foram investidos aproximadamente 70 milhões de reais, segundo publicações na imprensa, tendo em vista não há mais divulgação oficial de valores de contratações por determinação do dono de 90% da SAF tricolor. Derrotas humilhantes para rivais diretos. Além de perder, foi humilhado por Fortaleza, 3-0 em casa, e principalmente pelo Sport, 6-0 em Recife. Os outros dois grandes favoritos ao título, que teoricamente também tinham o Bahia entre os candidatos a ser campeão. Já a razão que torna a eliminação ainda mais vexatória é por ter desistido sem lutar. E as lambanças que tiraram pontos fundamentais. A defesa tricolor vem sendo marcada por muitos momentos bizonhos em 2023, inclusive com os goleiros em tentativas atabalhoadas de sair jogando com os pés em situações de risco. Contra o Sampaio Correia, o goleiro Marcos Felipe tentou sair com um passe curto na grande área, mas deu nos pés do atacante do time maranhense, gol que definiu a partida. Nesse quesito, Renato Paiva cumpre o que prometeu. Quando Marcos Felipe falhou contra o Sampaio, ele afirmou ter sido contratado para implementar esse modelo de jogo e que não mudaria. E de fato, não mudou.
tanto é que um novo erro do mesmo tipo foi cometido por outro goleiro. Matheus Klaus entregou o gol para o Fluminense do Piauí ao tentar sair jogando com o atacante adversário na grande área. Além dessas, houve vários outros gols sofridos em falhas defensivas, como no gol sofrido para o Vitória, em que o Bahia cobrou um escanteio e levou um contra-ataque que não conseguiu evitar o rival de balançar as redes. Time reserva. Bahia jogou a toalha antes da hora. O Bahia entrou em campo contra o Fluminense do Piauí em má situação por conta da própria incompetência de diretores, comissão técnica e jogadores. Entretanto, era matematicamente reversível. As condições para o esquadrão se classificar de fato eram difíceis, mas longe de serem impossíveis. O futebol é imprevisível e tudo pode acontecer, até um time de 70 milhões levar 6-0 de uma equipe de segunda divisão. Para se classificar era necessário vencer o Fluminense Piauí e CRB de preferência por placares elásticos para o nível que o Bahia deveria estar em março de 2023. Teoricamente, não deveria ser nada impossível. Fora isso, precisava torcer contra adversários de série C e D, mas não é isso o que importa. No fim das contas, o que mais importa seria o Bahia fazer a sua parte, mas o que se viu no Piauí foi um time entregue, uma escalação completamente desorganizada, um time desorientado, sem rumo e sem qualidade. Eu gosto do termo poupar, mas prefiro dizer descansar, porque desde o jogo da Jacuipense da Copa do Brasil até agora jogou praticamente o mesmo 11, em que deriva 2, 3 jogadores, caiu-nos o André lesionado, era outra opção que nós tínhamos para a direita, mas desde esse jogo até aqui, falamos de 4 jogos, creio, foi quase sempre a mesma zaga, só rodámos o 9, só rodámos praticamente os laterais, o resto mantivemos esta base. Só que, de facto, este acumular de 4 jogos hoje era um limite. Eu hoje, se pusesse a mesma equipa, correria enormes riscos de lesão, correria enormes riscos de decisão errada por cansaço mental dos jogadores e, portanto, como os outros também fazem parte, entendemos quase que dividir e apresentar aqui um 11 mais fresco mentalmente para que pudesse dar uma resposta, e deu uma boa resposta, não em termos de resultado, mas deu uma resposta que eu esperava até para os jogadores que não têm sido utilizados tantas vezes. Foi uma gestão claramente física, não foi uma gestão de não vamos poupar para sábado, não, vamos fazer descansar os jogadores, como por exemplo Gabriel e Marcos, a zaga tem jogado estes jogos todos seguidos sem descansar, e há aqui jogadores e posições de grande desgaste como os laterais, como os pontas e até mesmo os novos, em que nós temos que dar descanso, e foi essa a opção. Nós acreditámos que este era o melhor 11. E a última rodada será na Arena Fonte Nova. O último capítulo da humilhante campanha tricolor no Nordestão será em casa, diante da torcida que certamente irá às arquibancadas da Arena Fonte Nova contra o CRB. O jogo já não valerá mais absolutamente de nada. Fica a curiosidade para saber qual será o time escalado por Paiva, se ele vai comandar o time na área técnica e como será a postura do time e também da torcida. Resumindo, foi um vexame histórico, um dos maiores vexames da história do Esporte Clube Bahia. Peço a você, deixe o joinha, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.